Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre desenho vetorial, né? Vamos falar primeiro o que é isso, tá? E depois a gente vai para um pedaço de prática mesmo, que a gente vai usar o programa Inkscape, que é de software livre. Vou tentar mostrar para vocês algumas vantagens, inclusive dele em relação a softwares comerciais, tá? Que evidentemente é bem ousado. Bom, primeiro, meu nome é Breno Azevedo, tá? Eu trabalho com computação gráfica há uns 20 anos, mais ou menos. Sou professor aqui da PUC também. E eu tenho ferramentas de desenho vetorial, importação de dados vetoriais para engines de game, especificamente a Unity, né, que eu vendo comercialmente. Então, ao longo dos anos, fui desenvolvendo um bom expertise. Eu tenho uma quantidade de clientes muito grande que usa basicamente o Inkscape, né, por ser uma ferramenta livre, evidentemente, e bem competente. Tá? Tem coisas que realmente eu prefiro fazer no Inkscape, mesmo tendo acesso ao Adobe Illustrator, que é a ferramenta aí, o gigante, né, comercial da indústria. Tem coisas que o Inkscape acaba sendo mais eficiente. É um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. Tá? Bom, primeiramente, eu acho que cabe, né, a gente ter uma discussãozinha rápida sobre o que é essa história de gráficos vetoriais, né, para que serve. Na realidade, quando a gente pensa em gráfico vetorial, muita gente pensa em coisas cruas, né? Imagens meio chapadas, sem detalhamento. Isso não é muito verdade, tá? A ideia do gráfico vetorial é que ele é produzido matematicamente. Aí, quando o artista ouve isso, nossa, matemática, já se arrepia, né? Parece que não vai ajudá-lo em nada, só vai atrapalhar a vida dele. Mas, na realidade, hoje em dia, com tantos dispositivos com resoluções diferentes, com proporções, né, ou aspect ratios em inglês, diferentes, quanto menos você tiver que retrabalhar, melhor. Porque hoje você precisa de produtividade. Se eu preciso fazer uma arte para funcionar na resolução do iPhone 6 Plus, ou do Android mais novo, que tem uma resolução 4 vezes maior do que a da geração anterior, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que redesenhar tudo se eu estiver trabalhando com o que a gente chama de bitmap, ou mapa de bits. Vocês podem ver ali embaixo que a imagem bitmap ela é, na realidade, uma grade, né? É um reticulado. Quem já jogou algum videogame antigo sabe bem o tamanho, né? O bloco gigante lá dos pixels, que são os elementos do bitmap. Enquanto isso, os gráficos vetoriais eles só são convertidos para pixels, dependendo de como vocês queiram falar, na hora da exibição. Não é que eles não vão ser convertidos, até porque todo monitor trabalha com pixel, né? Tem essa ilusão das pessoas de que o vetor ele nunca é convertido para pixel. Isso não é verdade. Tem um momento que ele é convertido para pixel. Pode ser até na placa de vídeo, né? Mas necessariamente em algum momento do dado até a exibição ele vai ter que ser convertido. Tá? Mas o importante é que se eu amplio, por exemplo, como vocês estão vendo ali em cima, 7 vezes aquela letrinha pequenininha ali do rótulo da garrafa, eu consigo ler. E apesar da imagem estar perfeitamente visível enquanto o mapa de bits ou bitmap do lado esquerdo, né? A garrafa inteira, nesse tamanho, está bem visível, né? Mas quando você olha lá o detalhe, o zoom, vocês veem que não tem realmente definição nenhuma, não dá para ler que está escrito gelo ali, por exemplo. Bom, se você tiver muita imaginação, você pode imaginar algumas coisas ali, mas não necessariamente gelo, né? Ice, em inglês. Então, essa retícula de bits, ou pixels, é basicamente o nosso, digamos assim, o nosso rival, quando a gente fala em gráficos vetoriais, né? Porque, queira ou não queira, as ferramentas de desenho em mapa de bits, de software livre, a gente tem o GIMP, GIMP, dentre outros, claro, o GIMP é o maior expoente. De software comercial, a gente tem o Photoshop, né, que é o software líder aí de mercado. Uma das preocupações quando você está trabalhando com mapa de bits ou bitmap é como é que você mantém a coisa nítida, né, que é o que a gente chama de pixel perfect. Pixel perfect significa para cada pixel da minha
do meu arquivo, dos meus dados, eu tenho um pixel sendo exibido na tela. Se eu tiver pixels a menos e eu tiver que exibir mais pixels no meu dispositivo de saída, eu vou ter um blowout, ou aquele tipo de distorção que vocês estão vendo ali embaixo. Se eu tenho que reduzir, porque eu tenho mais pixels na minha imagem original do que no dispositivo de saída, na tela de saída, na tela do seu iPad, do seu Android tablet, enfim, você vai ter necessariamente algum tipo de desprezo de informação, porque tem mais informação do que está sendo exibido. Isso pode ser feito de várias formas, mas o fato é que o artista não teve o controle exato do que está sendo exibido na tela. E isso é um problema para qualquer artista perfeccionista. Ele vai querer ter controle. Então, por exemplo, você vai fazer... eu vou trabalhar com a resolução em bitmap gigante. Tá? Então, sei lá, digamos que você está produzindo para um iPad Retina. 2048 pixels de resolução horizontal. É bastante para uma areazinha pequena daquela. Se não me engano, 7 polegadas, uma coisa assim, um pouquinho mais. Mas o fato é que é muito pixel para aquela área. A densidade é grande. Daí o termo retina, né? Que seria equivalente à sua capacidade de discernir pontos a uma distância de leitura. Daí o termo cunhado pelo Steve Jobs, né? E aí você fica pensando, tá, eu vou fazer então uma resolução de 4096 por 4096 e está resolvido. Eu estou com mais informação do que o que eu tenho que exibir. Só que algum artefato é gerado. Tá? Claro que quando você está trabalhando em resoluções muito altas, esse artefato não é tão visível. Mas dependendo do seu dispositivo de saída, por exemplo, você vai trabalhar para o novo Apple Watch agora. Talvez eu fale um pouquinho demais da Apple, porque eu também dou curso nas plataformas deles, tá? E eles me deram esse bichinho de presente, eu não comprei não. Mas o fato é que você necessariamente vai ter algum tipo de compressão, algum tipo de interpolação, tá? Algum artifício que você não tem controle. Nos gráficos vetoriais, não. Você tem certeza que o que você criou é o que vai ser exibido. Isso é muito, muito importante. Tá? Bom, como eu falei, a descrição matemática das curvas, os elementos principais são os pontos, as tangentes ou pontos de controle. Tá? Quando a gente fala ponto de controle, as pessoas tendem a se confundir, elas pensam que são os vértices, digamos assim, né, das linhas que você está definindo, mas não é. Ponto de controle é algo que deforma a curva. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. Por isso que às vezes a gente usa o termo tangente, que ele é um pouco mais intuitivo. Né? Ele está definindo a tangência da curva, é um pouco mais intuitivo. E as próprias curvas ou segmentos de retas que são formados entre esses pontos. Então aí vocês podem ver a chamada spline, né? Que é uma linha suavemente modificável. Smoothly Changing Path Line, é isso que significa spline. Tá? Então essa linha suavemente modificável, ela tem várias formas de ser implementadas. Uma dessas técnicas é a Bezier, tá? Que é uma das melhores e realmente é um padrão de indústria. Então basicamente vocês podem ver ali a representação que a gente vê no Inkscape do lado direito ou no Illustrator. A maioria dos programas de desenho vetorial representam assim, né? Então os pontos são aqueles quadradinhos azuis abertos, tá? Não preenchidos. E os pontos de controle são os losangos preenchidos na ilustração da direita. Tá? Esses pontos de controle definem a tangência da curva. Então vocês podem ver aqui a representação matemática, que é polinomial e blá blá blá, eu não vou encher o saco de vocês. Mas basicamente é uma sequência de pontos que está definindo essa curva em C, no caso do lado esquerdo, uma curva em formato S do lado direito. Tá? Quando a gente diz que a curva tem um formato S, basicamente você está dizendo que a direção das tangentes, né, ou desses pontos de controle de saída do ponto inicial e de entrada do ponto final estão em direções opostas. Então, se eu tenho os dois apontando para o mesmo lado, como no caso do P1 e P2, você forma um C. Se você tem eles apontando em direções opostas, né, um apontando para cima e outro para baixo, você vai ter um formato em S. Se eu tiver os dois pontos de controle apontando para os segmentos seguinte e anterior, eu tenho uma reta. Basicamente, eu não vou ter curva nenhuma. Bom, passada essa introduçãozinha, processo artístico versus técnico. O que vocês estão vendo ali na direita, muita gente acha que não dá para fazer com gráfico vetorial. Isso é uma má concepção. Tá? Isso não é verdade. Aquilo ali na direita é um desenho vetorial. Então,
apesar de você ter o que aparentemente é uma ferramenta para desenho técnico, não significa que você não pode acrescentar semitons, gradações, tá, degradês e tudo mais, como vocês estão vendo ali, de forma extremamente real, até posso dizer. Tá? Esse processo de trazer de uma imagem, como é a imagem original ali, né, para o desenho vetorial é o que a gente chama de vetorização. O Inkscape te oferece esse recurso. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho na prática como é que funciona. Esse processo de vetorização pode ser feito manualmente, no braço, ou pode ser feito automaticamente, ou idealmente em 2 passos. Você começa fazendo automaticamente e depois manualmente você melhora o resultado. Games vetoriais. Tem vários jogos eletrônicos, né? Como eu também trabalho principalmente, inclusive, na área de jogos eletrônicos, tem vários jogos que trabalham com gráficos vetoriais. Você não pode falar de jogos utilizando arte vetorial sem falar do Adobe Flash, porque foi ele que criou o primeiro ferramental que possibilitou aos desenvolvedores criar jogos usando gráficos vetoriais. Tá? Então, por mais que a própria empresa que o fundou está querendo extingui-lo, né? No caso, a Adobe, por ela o Flash não existia mais. A primeira atualização decente foi ano passado, depois de 4 anos sem nada que valesse a pena você olhar. No caso, o Flash, né? E aí tem uma história muito longa, que o próprio Steve Jobs disse que não ia dar suporte ao Flash, a partir daí a Adobe meio que entrou em depressão. E foi matando aos poucos o Flash, né? Mas ainda não morreu, por incrível que pareça. Ainda existe, mas é cada vez menos comum. Mas para games ainda é bastante interessante, porque o PC ainda dá atualização, no Windows pelo menos, ainda tem atualizações regulares para o Flash. Então, à esquerda vocês estão vendo um game que mistura, né, as técnicas, na verdade. É o Burrito Bison. Eu até peguei o link aqui para mostrar para vocês, mas não tenho muita fé de que eu vou conseguir aqui com a rede da PUC botar o jogo para rodar. Vamos dar uma olhada, né? Burrito Bison. Bom, vamos ver se funciona. Se vocês olharem aqui, ó, eu estou com o jogo rodando no browser, tá? Eu vou só ampliar o tamanho dele na tela. Bom, estou olhando aqui um canto, para ampliar é só usar o Ctrl+, né, no Windows. E aí vocês podem ver o quê? Que essa parte aqui, olha como está reticulado. Isso aqui é bitmap. Toda a textura que está aqui por trás, bitmap. Tá? Dá para ver a gradezinha, dá para ver a separação dos quadradinhos. Mas aqui, ó, toda a letra, todo o contorno é feito com vetores. Tá? Então é um jogo que mistura as duas técnicas para ter o melhor resultado possível. E aí, também dentro do jogo é a mesma coisa. Elementos que passam rápido, elementos que têm um baixo contraste. Aqui é só um ruído, é uma textura de ruído. Você joga para mapa de bits. As áreas que você precisa de definição, de nitidez, o máximo possível, você utiliza vetores. E aí você consegue o melhor dos dois mundos. Porque para representar esse tipo de ruído com vetores, você vai ter um gasto muito grande de trabalho mesmo, tá? Para texturizar, até dá, mas o redesenho disso é relativamente pesado. A gente vai falar agora na sequência um pouco sobre isso. Vou avançar aqui. Por quê? Porque o tempo de desenho, ou rendering, que é o termo técnico para isso, o tempo para você realmente jogar na sua placa de vídeo ou no seu chip gráfico, né, se você estiver falando de dispositivo móvel, para o bitmap é muito menor, é muito mais rápido do que para você desenhar vetor, tá? Já que tem uma conversão matemática, tem um cálculo a ser feito. Quando você está ali só jogando pixel, é meio que um funil, né? Você passa direto. Aliás, não, é um cano, desculpem. Funil seria o mapa vetorial, né, que você está entrando com a quantidade de dados e tem que processá-lo antes de exibir. Então, claro que você tem que levar em consideração o aumento de performance dos dispositivos móveis. Hoje em dia a gente está falando de chips extremamente rápidos, né? O chip A5, os próprios chips da NVIDIA para Android são extremamente poderosos e conseguem fazer esse tipo de conversão bem rápido. Então hoje já não é mais tão problemático quanto há 5 anos atrás, você querer fazer um jogo usando gráficos vetoriais. Tá? Então
Tem um outro exemplo ali, Snailbob 2. Também, esse no caso, Snailbob 2, ele é basicamente vetorial. Muito pouca coisa em bitmap, tá? Aí no caso esse fundo aí que tem muita semitonação, né, muito degradezinho ali do céu, ele usa bitmap. A dica sempre é, se você tem pouco contraste, você pode usar bitmap sem problema e mesclar com vetores. E até acaba sendo um pouco mais fácil. Um pouco não, às vezes bem mais fácil. Mas quando você quer algo nítido, você usa vetores e você mistura os dois tranquilamente. Então, comparando agora passo a passo nos bitmaps e os vetores. Bitmap, você tem uma resolução fixa. O que é a resolução? Quantos pontos eu tenho no eixo horizontal, quantos pontos eu tenho no eixo vertical. O tamanho máximo do arquivo também é fixo. Eu multiplico a minha profundidade de cores, não vou entrar no lado técnico, mas digamos que seja 256 cores, eu vou ter 8 bits. Eu pego esses 8 bits e multiplico pela quantidade de pixels total na tela. E acabou. Meu arquivo nunca vai ser maior do que isso, do que aquele tamanho, tá? Se eu estiver salvando sem compressão, claro. Bom, também não vai ser maior de todo jeito, né? Você está comprimindo, espero que não cresça. Mas o fato é que quando você está trabalhando com gráfico vetorial, isso não é verdade. Você pode chegar ali na tampa da garrafa que eu mostrei para vocês, eu posso colocar o mapa mundi ali, com o nome de todas as cidades. Vai estar minúsculo, você não vai conseguir ver, né, naquele zoom afastado, mas quando você chegar lá dentro, vai ter informação. Então essa informação vai aumentar o tamanho do arquivo, tá? Então o tempo de redesenho é rápido e previsível, porém ele destrói a sua memória de textura. O que obviamente para dispositivos móveis é trágico. No iOS, por exemplo, a memória de textura é compartilhada com a memória de sistema. Então, quando você diz assim, eu vou colocar mais imagens aqui no meu game, no meu aplicativo, significa que eu tenho menos memória para rodar o meu aplicativo. E quando acabar a memória, vai travar, tá? E provavelmente seu aplicativo vai ser rejeitado, não vai ser nem publicado. Então, complementando, né, nos vetores a gente tem resolução infinita, tamanho máximo do arquivo variável, o tempo de rendering depende da complexidade. Isso é fato. Se eu tenho muito mais informação, o redesenho vai ser mais lento, tá? Mesma coisa quando você dá o zoom na imagem. E o uso é mínimo da memória de textura. E agora vamos falar aí dos dois grandes competidores, né? O Illustrator e o Inkscape. Bom, o Illustrator custa R$ 528 por ano. O Inkscape custa zero. Forever. Para sempre, tá? Isso aí já é um grande diferencial. A performance de redesenho e de operação do Illustrator é muito alta. Extremamente alta. A performance do Inkscape é mediana. Não vou mentir para vocês, é razoável, tá? Dependendo da plataforma onde você está rodando ele, pode ser péssima. No SX, por exemplo, é tenebroso. Porque ele tem que emular a camada gráfica usando uma camada que ele chama de X11, que é uma aplicação externa, e fica muito lento. Nossa, é quase inutilizável no SX, eu não vou mentir para vocês. É bem ruim. No Windows, beleza. No Ubuntu, show de bola. Qualquer plataforma Linux, ele roda muito bem. Tá? Mas ainda assim, a performance do Illustrator é maior. Em quase tudo. Tem coisas que o Inkscape bate na performance. Por exemplo, efeitos mais avançados, o Illustrator tem a tendência de transformar em bitmap o tempo todo. E isso pesa. E no Inkscape não, ele redesenha usando vetores, até se dá um blur, um glow, um brilho, uma coisa assim, ele utiliza vetores sempre. O SVG é um formato aberto de indústria, que significa Scalable Vector Graphics. E por ser aberto, evidentemente que a indústria adotou, é um formato extremamente competente, definido pela W3C, etc, etc. É um padrão realmente. Tá? No caso do Inkscape, ele é o formato nativo. Quando você salva um arquivo no Inkscape, a opção padrão é SVG. Quando você vai operar com SVG no Illustrator, você vai trabalhar com exportação e importação. Então há perdas, há compromissos, tá? Quando você está fazendo esse processo. Uma das coisas que mais me agrada no Illustrator em relação ao Inkscape é algo que a equipe do Inkscape sabe que tem que melhorar, eles conversam muito nos fóruns sobre isso, é a parte de gerência de layer. Tem layers no Inkscape? Tem, mas é bem mais limitado em relação ao Illustrator. O Illustrator ele abstrai o conceito de layer, ele trabalha com grupo, do mesmo jeito que ele trabalha com layer, ele tem um processo de seleção muito bacana, enfim, é bem mais avançado nessa área do que o Inkscape.
Em contrapartida, eu não tenho como colocar atributos ou tags XML, eu não tenho como editar o SVG. O SVG é um XML, tá? É uma conformação de XML para trabalhar com esse tipo de informação que eu falei para vocês. No Inkscape eu consigo editar o XML interativamente, ou seja, eu altero no editor de texto interno dele XML a largura da linha e eu vejo na mesma hora no display a largura da linha variando. Isso é impressionante. No Illustrator você não tem isso não. Você vai exportar aquilo ali para SVG, vai abrir em alguma outra ferramenta, ou no editor de texto plain, ou você vai abrir no Dreamweaver, que é o que a Adobe recomenda. Claro, a ferramenta deles paga, né? Óbvio. E aí você vai editar. E aí você tem que salvar de novo e importar de novo no Illustrator. Não é muito legal, tá? Para esse tipo de coisa. Então, você quer um controle muito fino do SVG, o Inkscape disparado é a melhor opção. Bom, vamos dar uma olhada agora nos exemplos práticos, né? Chega de blá 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 de teoria. É só para quem não conhece o que é desenho vetorial se inteirar um pouco do que a gente vai fazer aqui, não cair de paraquedas, né? Então, vou dar alguns exemplos práticos com desenho de formas básicas, desenho e edição de curvas, vetorização automática de imagens, que é bem interessante, e otimização desses vetores. Não é muita coisa, mas espero que seja divertido. Deixa eu preparar aqui. Alô, alô. Vamos lá. Então, para começar, eu separei para vocês um desenho bem simples, tá? Que é desse morceguinho simpático aqui. A gente pode ver que ele é composto de alguns elementos básicos, curvas, segmentos de reta que compõem esse contorno, tá? Então, vamos ver como é que a gente desenharia isso aqui no Inkscape. Aqui está o Inkscape. Primeira vez que vocês instalarem e rodarem, ele demora um pouco para abrir. Não se assustem, não travou o computador. Tá? Assim mesmo. E navegação básica, você tem o botão do meio, que você segura aqui no mouse para dar pan. Você tem o wheel do mouse, que você pode usar para subir e descer. Você tem alguns modificadores que você pode utilizar. Você tem, por exemplo, a ferramenta de zoom, que você pode clicar usando o atalho. Quando você aponta, ele já descreve ali, né, o atalho. No caso, F3 é o atalho de zoom in ou zoom out. Você tecla F3, você clica e arrasta. Eu quero enquadrar esse pedaço da página, por exemplo. Notem que a definição de página é uma coisa meio abstrata, já que você poderia exceder os limites da página tranquilamente. Esse é desenho vetorial. Como eu disse para vocês, os limites são muito mais dentro do que você pensa que vai ser ou imagina que vai ser a saída do seu desenho. Eu vou imprimir isso numa página 4. Tá? E aí, obviamente, o que estiver fora dessa área ele vai cortar, não vai imprimir. Mas você pode usar livremente, tá? A área toda aqui, tanto que a régua ela vai embora. Ela não fica ali só na área da página, não. Tá? É bem diferente de quando você está trabalhando num programa de edição de bitmaps. Você pode também fazer zoom usando Ctrl, segura o Ctrl no teclado e usa o wheel up, a rodinha do mouse, né, para cima e para baixo. Você pode dar o zoom. E você pode usar o Ctrl Shift para dar o scroll, e o wheel, né, e a rodinha do mouse para dar scroll lateral. Claro que é mais fácil, eu costumo usar mais o botão do meio. Mas se você tiver com algum mouse que não tenha o botão do meio, esteja quebrado, ou sei lá o que, eu não gosto do botão do meio, você pode usar esses atalhos. Tá? Bom, então, desenhar formas básicas, muito tranquilo. Você tem as ferramentas aqui que você pode criar retângulos, círculos, estrelas. Vou dar um zoom aqui para ficar mais simpático. Estrelas e polígonos, tem a ferramenta de desenho espiral, tem a ferramenta de desenho à mão livre, que vocês estão vendo aqui em cima, tem a ferramenta de desenho mais preciso, né, mais caligráfico. Tem um aqui que varia a espessura do traço de acordo com a intensidade da pressão que você utiliza no seu tablet, se você estiver utilizando um tablet gráfico para desenho. Temos a ferramenta de texto, uma ferramenta de spray, de padrões, uma borracha, um preenchedor de tinta, uma ferramenta de degradê, um
um conta-gotas para você puxar cores de uma imagem e aplicar no seu desenho vetorial, e uma ferramenta de diagramação, na verdade, de criar segmentos de reta para diagramação. Aqui em cima, e eu deixei por último intencionalmente, você tem as duas ferramentas que você mais vai usar. Isso aí aqui do zoom, apontar para vocês, que é a de seleção e transformação de objetos, e a segunda ferramenta, que é a de edição dos caminhos que compõem esses objetos a partir dos seus pontos de controle e também dos seus pontos, né? Ou das tangentes dos pontos, como queiram dizer. Então, se por exemplo eu criar aqui um retângulo, eu estou com ele utilizando a ferramenta de seleção, né? Estou com ele selecionado. Se eu clicar fora de seleciono, eu posso mover esse cara livremente. Bem diferente do que se faria num programa de edição de imagens, de bitmaps, tá? Se eu quiser mudar o preenchimento dele, eu venho aqui embaixo, tem a paleta de cores. Se eu clicar com o botão esquerdo, eu defino a cor de preenchimento. Se eu clicar com o Shift pressionado, ele vai definir a cor do contorno. Nessa janelinha aqui de Fill and Stroke, você tem os atributos do preenchimento, do estilo de preenchimento e do estilo da linha de contorno, ou stroke. Tá? Você pode abrir essa paleta, ela não vem aberta por padrão, aqui no menu Object, Fill and Stroke, ou utilizando o atalho que vocês estão vendo ali na direita. Então ele vai abrir essa janelinha, e eu tenho todas as opções aqui, qual o estilo, se eu quero um estilo de linha pontilhado, qual tipo de preenchimento, e qual tipo de... ou melhor dizendo, qual a cor do stroke, da linha de contorno. Tá? Então, tem vários estilos, você define aqui em cima, e aqui embaixo você define a cor, e nesse a transparência, tá? Ou a solidez do seu elemento. Diferentemente de programa de edição de imagem, você não precisa necessariamente de layer para sobrepor as coisas. O que é que isso significa? Que se eu tiver, por exemplo, um círculo, criei um círculo, ele está utilizando a mesma configuração de atributos que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, Fill, Stroke, cor de preenchimento, cor de contorno, tá, a última definida, mas eu posso trocar esse cara. E eu posso selecionar esse cara aqui também, trocar a cor dele. E eu posso segurar esse cidadão e dizer que o preenchimento dele é semi-transparente, clicando e arrastando aqui nessa areazinha de alfa, né, que é o que esse A significa. Eu tenho os componentes de vermelho, verde e azul usando essa paleta RGB, ou se eu quiser mexer com luminância, tonalidade, eu clico em HSL, ou se eu quiser usar a paleta de impressão, né, CMYK, ciano, magenta, amarelo e preto, eu venho para cá, ou se eu preferir trabalhar com a roda de cores, eu utilizo essa opção. Então tem várias opções aqui para você escolher a sua cor. Mas o importante, você pode mexer esses objetos interativamente sem precisar de camadas, como em programa de edição de imagem. Se eu quiser jogar esse cara para trás, esse outro elemento, apesar de não ter layer, eu posso. Aqui em cima a gente tem opções de reordenação, então eu posso baixar ou subir um em relação ao outro. Então se eu quiser jogar esse cara para baixo, eu clico aqui. Se quiser jogar ele para cima, eu clico aqui. Poderia pegar esse, fazer o mesmo, jogar ele para cima. Posso ir de um em um, ou todos, né? Para o topo da pilha, para a base da pilha, ou de um em um. Então, bem fácil de você fazer esse tipo de ajuste. Então, para mostrar agora a ferramenta de desenho, vamos direto para o nosso exemplo, né, para não perder tempo. Temos pouco. Estamos aqui no File, vou bater em Import, tá, opção de importação, porque eu estou trazendo a imagem, né, então não vou abrir. Eu abriria se fosse um SVG, um arquivo nativo dele. Então, eu vou importar aqui, clicando em Import. Aqui no desktop já tem, eu deixei separadinhas as imagens. Vamos começar com o nosso morcego. Quando você abre, logo ele abre essa janelinha, né? Se você quer que a imagem seja vinculada ou não, que é esse embed ou linked aqui em cima. Então, quando ele está embedded, ele vai ficar dentro do SVG. Toda a informação do mapa de bits vai ficar contida dentro do seu arquivo final. Se você tiver um link, ele vai apontar para o seu arquivo no disco. O problema disso é quando você vai mandar para alguém, né? Se a imagem estiver na mesma pasta do arquivo SVG, isso não costuma ser um problema. Você zipa a pasta inteira e tudo bem. Mas geralmente, se você vai mandar para alguém e precisa garantir que a imagem bitmaps esteja, ou melhor dizendo, seja visível pelo usuário final, é melhor usar a opção link. Ela vai aumentar o tamanho do arquivo, mas não vai perder referência às imagens bitmap. Então, no nosso caso, tanto faz, vou deixar embed, é só um testezinho rápido. Então, abri aqui a imagem, eu posso manipulá-la utilizando a ferramenta
de seleção e transformação, que é o F1, né? A qualquer momento, em qualquer ferramenta que você tiver, se você teclar F1, você volta para ela. F2, você vai para a edição dos caminhos. No momento, F2 não vai fazer nada. Não tem, isso aqui não é um caminho vetorial, isso é uma imagem. Então, se eu der um zoom, vocês podem ver que realmente é uma retícula de bits. Tá? Tem aqui uns borrões e tal. Alguns artefatos mesmo do JPEG, né, que é um formato comprimido da internet. Bom, então vamos lá, vamos trabalhar. A primeira coisa que eu vou querer fazer é garantir que eu não selecione essa imagem. Ela vai ser só uma imagem de referência. Então eu vou vir aqui no Layer e vou abrir a minha janela de Layers. Tá? Fica aqui embaixo. Ó. Layer, Layers, aqui embaixo. O atalho é Ctrl+Shift+L. Então ele vai aparecer aqui na esquerda, eu já tenho, né, a janela Layers. Vamos olhar para a cara dele. São camadas empilhadas de baixo para cima. Então aqui, por exemplo, eu tenho o Layer 1, que é o único que eu tenho no momento. Eu posso clicar 2 vezes aqui em cima do nome dele e dizer, não, esse cara agora é uma referência. Troquei o nome dele, só para minha questão de organização. Se eu clicar no olhinho, ó, esse micro olhinho que vocês estão vendo aqui na esquerda, esse layer vai ficar invisível. Se eu clicar no cadeado, ele não pode ser editado. Então, eu quero continuar vendo, mas eu quero que ele esteja trancado, de forma que eu não selecione mais. Para eu poder selecioná-lo agora, só destrancando aqui em cima. Bom, tem outra coisa que eu quero fazer, que é diminuir a opacidade dele. Vai ser muito difícil desenhar uma linha preta. Tudo bem, eu poderia usar uma linha azul, uma linha vermelha, mas é muito mais interessante se ele tiver com transparência. Então, se vocês olharem aqui embaixo, ó, eu tenho uma coisa chamada modo de mesclagem, tá? Que tem vários efeitos especiais que pode fazer, e eu tenho a opacidade. Então, se eu clicar, às vezes é um pouquinho difícil, né? As pessoas até estranham a interface do Inkscape no começo. Se clicar em cima do número é um pouco difícil você mexer nessa régua de valor. Então a dica é, cliquem pelo meio, tá? Sempre cliquem no meio primeiro, depois vocês arrastam para definir a opacidade. Bom, vou deixar ele aqui só o suficiente para que eu consiga ver os contornos, tá? E agora eu vou trancar novamente o layer. Vou criar um layer novo, como? Clicando nesse maisinho, fica aqui abaixo da sequência de layers. Vou dar um nome qualquer, desenho, que vai ser posicionado acima do atual, above current. Se eu quiser, posso colocar abaixo, mas também não tem problema, ele pode entrar acima. Se eu quiser puxar para baixo, só usar esses botõezinhos aqui, ó, para baixar para a base da pilha, ou baixar um nível, subir para o topo da pilha. Então, estou aqui com o desenho selecionado, vou usar a minha ferramenta agora de desenho. Tem uma última coisa que eu quero fazer, só para não atrapalhar a visualização. Eu vou destravar esse layer. Eu quero diminuir um pouco essa imagem, tá, que está aqui. Uma coisa que vocês devem notar é que você tem 2 jeitos de selecionar no Inkscape. Um é clicando no meio, tipo clicar e não mover, e a outra é clicar e circular o objeto inteiro. Se você clicar e arrastar um pedacinho aqui, ó, ele não vai selecionar nada, porque ele tem um método de seleção, se não me engano o termo é inclusivo, tá? Não lembro se é inclusivo ou exclusivo. Mas, enfim, tem 2 jeitos de você selecionar. No Inkscape, por exemplo, no Illustrator, perdão, se você clicar e arrastar aqui, ele vai selecionar o objeto vetorial. No Inkscape, não. Você tem que circular todo o objeto, tá? Para que isso aqui, para que a seleção seja efetuada. Então, eu peguei, eu posso também dar um clique só, tá? Óbvio que é mais fácil nesse caso. Então, eu vou pegar aqui pelo cantinho, ó, que é esse gizmo aqui, o transformador de escala. Vou segurar o Ctrl. Se eu tiver sem o Ctrl, eu posso distorcer o objeto. Eu não quero distorcer, eu quero manter a proporção e colocar ele dentro também da página. Então, eu vou segurar o Ctrl e ele vai diminuir em relação ao canto oposto. Se eu segurar o Shift e o Ctrl, ele muda a escala em relação ao centro, que é o que eu quero nesse caso. Então, eu vou colocar ele mais ou menos aqui no centro da página. E agora sim, vamos trancar. Volto aqui para o desenho, vou dar um zoom e vamos começar a desenhar. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar a minha ferramenta de desenho Bezier Curves, e vou simplesmente começar a clicar e arrastar. Ele vai usar o preenchimento e a linha do traço que estiver definido, que você definiu pela última vez. Vai estar aqui em cima, né? Qual a cor do preenchimento? Nenhuma. Qual a cor da linha? Preto. Poderia mudar aqui também, mas vamos usar essa mesmo. Então, clico aqui, só clico e continuo. Antes de você clicar a segunda vez, ele mostra um preview, uma prévia do que é que vai, de qual linha ele vai construir, o que ajuda no seu desenho. Clico, clico,
clico, botão do meio, não interrompe a funcionalidade da ferramenta. Vou clicar aqui. Então aqui eu tenho uma curva. Você tem duas opções, ou você já ajusta a curva na hora que você clica aqui, você já clica e arrasta, que eu honestamente acho menos eficiente do que o outro jeito que é o que eu vou mostrar para vocês. Eu vou clicar isso aqui como uma reta normal, ainda sem a curva. E como eu pretendo espelhar esse cara de um lado para o outro, né, eu vou colocar esse ponto aqui embaixo. Para o espelhamento ficar preciso, eu necessito que essa reta aqui fique precisamente 90 graus. É só segurar o Ctrl e à medida que eu arrasto, vai acontecer o chamado snap, né, que é um estalo ou um alinhamento automático. Então, clico aqui com o Ctrl, defini uma linha vertical perfeita. Vou abrir mais espaço com o botão no meio, vou clicar aqui. Bom, isso aqui é uma curva em C. Eu desenho só um ponto aqui ou desenho um aqui no meio e outro aqui? Na realidade, o método que eu recomendo é você sempre, independente da curvatura, você sempre fazer só 2 pontos. Se precisar depois, você coloca mais um. É o que a gente vai fazer aqui. Então, coloquei aqui, botão no meio. Agilizar, né? Todo mundo já entendeu essa parte de clicar para botar ponto. E quando eu apontar aqui, vocês vão ver que ele vai ficar um contorno preenchido. E lá embaixo vai aparecer uma mensagem dizendo que se você clicar, você vai fechar e finalizar o caminho. Então sempre tem que ficar de olho nessas notificações da linha lá de baixo para ver o que é que o Inkscape está esperando de você. Finalizei aqui, ele vai estar exibindo o meu caminho com a espessura definida aqui nas configurações da linha. Tá? Bom, então o que eu quero fazer agora? Definir as curvas que eu não defini antes. Então eu vou utilizar agora a ferramenta de edição de caminhos para o Nodos. O atalho é o F2, mas tem um outro atalho que é melhor ainda. Você estando na ferramenta de seleção, você clica 2 vezes e ele entra no modo, ele automaticamente troca para o modo de edição de ponto. Se eu clicar fora, eu seleciono todos os pontos. Tá? Então, logo quando você seleciona aqui e seleciona a ferramenta de edição de caminhos, ou clica 2 vezes, você entrou no modo interativo de edição. O que eu quero fazer agora? Eu quero curvar isso aqui. Bom, eu posso editar aqueles pontos de tangente, mas geralmente não é o jeito mais intuitivo de fazer isso. O jeito mais intuitivo é usando a própria ferramenta, você clicar no meio do segmento e clicar e arrastar. A dica que eu dou é sempre tentar projetar para o ponto mais alto da curvatura, que seria mais ou menos aqui, e aí você projeta ela perpendicularmente para o segmento de reta. Então eu vou clicar e arrastar a partir daqui. E está aí curvado. Então vou fazer a mesma coisa aqui, ó, nessa parte. Então vou projetar mais ou menos que este ponto vai ser inclinado para cá, né? Então estou fazendo uma projeção, não é exatamente perpendicular nesse caso, mas dá para vocês terem uma ideia. Então, clicar aqui e vou arrastar. Estou vendo que se eu colocar aqui não vai ficar com a curvatura correta. Então, puxo um pouco mais para cá. Ainda assim, eu estou achando que eu não contornei 100% preciso. É aquela história do ponto adicional que provavelmente eu teria aqui. Tá? Então, você tem 2 jeitos de fazer isso. Você pode tentar continuar melhorando a curvatura, agora clicando direto no ponto e vendo o ponto de controle dele, que apareceu aqui. Tá? Eu clico e arrasto esse cara. E vou tentar acompanhar um pouquinho melhor o contorno. Posso mexer por aqui também. Ou eu chego à conclusão que não, esse contorno não está o suficiente, eu preciso de mais um ponto de controle aqui, provavelmente no ápice da curva. Então é bem fácil acrescentar um ponto. Se você quiser acrescentar no ponto intermediário, você vai usar esse botãozinho aqui em cima, esse primeiro, tem um maisinho. Ele vai acrescentar bem no meio do segmento, ou se você quiser dizer exatamente onde é que você quer o ponto, você clica 2 vezes. Duplo clique com a esquerda, ele já cria o ponto mantendo a curvatura. Então posso continuar esculpindo aqui essa curva, tá? E aí eu me aproximo bem mais da curvatura original. Então essa coisa de, eu vou usar o ponto de controle ou vou usar o segmento de reta, vai de acordo com o gosto do freguês, tá? Bom, então feito isso aqui, o que a gente está faltando? Faltando os olhinhos aqui, né? Então vamos pegar aqui a ferramenta de elipse. Vou achar mais ou menos o ponto central dessa elipse. Vou começar a clicar e arrastar. E agora vou segurar o Ctrl e o Shift. Usando os 2,
eu defino o círculo. Por sorte, eu tinha colocado uma opacidade intermediária. Vocês devem lembrar da última vez que eu mexi ali no preenchimento, eu tinha deixado um pouco de transparência no preenchimento, né? Então, é exatamente o que está acontecendo aqui agora. Ele está usando aquela última configuração que eu fiz no Color Wheel para definir aqui o preenchimento que tem alguma semi-transparência. Então, acaba ajudando no seu desenho. Mas não é o que eu quero, né? Eu quero que o preenchimento dele esteja vazio, por enquanto. Então, vou clicar aqui, ó, nesse xizinho da esquerda, preenchimento nenhum, que é uma cor que não existe num programa de edição vetorial, né? Mas aqui existe. E para definir a cor do stroke, né, ou da linha de contorno como preto, eu seguro o Shift e clico aqui no preto. Está definido. Ou posso vir também aqui e definir direto pelo Fill, pelo Stroke. É só dizer que eu quero uma cor aqui no preenchimento, vai aparecer a paletinha de cor. Tá, agora eu quero um outro círculo aqui dentro, né, para fazer a parte preenchida do olho. Então eu vou duplicar esse cara. Como é que eu duplico? Venho no Edit, Duplicate. Você tem também a opção de clone, tá, que mantém uma referência para a imagem original. Mas nesse caso eu não acho útil. Então vou simplesmente duplicar. Você não vai ver nada aparentemente, mas foi duplicado. Tá? É porque ele foi duplicado exatamente na posição original. O atalho para essa operação é Ctrl D. Se eu escalar agora, usando o Shift, o Ctrl Shift e tal, o que acontece? Por padrão, o Inkscape vai reduzir a espessura da linha para ficar proporcional à curva original. Tá? Se eu não quero isso, algumas vezes é o que você vai querer, né? Tipo, eu tenho um personagem lá todo detalhado, já estou com a espessura de linha correta para aquele desenho. Só quero diminuir o desenho. Eu não vou estar querendo que a linha continue grossa e o personagem pequeno. Não sei se vocês estão entendendo. Vai ficar bem ruim, né? Aí, por isso que, por padrão, no Inkscape você tem essa opção. Lá no Illustrator é uma preferência, né? Um pouquinho mais complicado. No meu caso, eu não quero isso. Então, eu tenho algumas opções aqui em cima. E aí vocês podem ler, ó, quando você muda a escala do objeto, muda também a escala da espessura da linha pela mesma proporção. É o primeiro botão. Então, se eu desligar essa opção e segurar o Ctrl Shift aqui, eu posso diminuir. E ele vai manter a espessura da linha original. Tá? Nesse caso, nem faz diferença. Eu só queria mostrar a técnica para vocês. Por quê? Porque isso aqui, na realidade, eu vou inverter. Isso aqui vai ser um preenchimento. Como é que eu inverto a cor do preenchimento pela cor de preenchimento? Do preenchimento pela cor de contorno. É só bater o botão direito aqui e vocês vão ver a opção em cima, naquela barrinha de cores, né? Vocês vão ver a opção Swap, Fill and Stroke. Inverter a cor de preenchimento e de linha. Então, quando eu clico aqui agora, o meu preenchimento passa a ser preto e a minha linha transparente. Tudo bem. Se a única coisa que eu quero é essa forma sólida, eu poderia dizer que o meu desenho está praticamente pronto. Eu só iria preencher essa área aqui com branco. Essa área aqui, por exemplo, eu vou inverter também. Então, vamos bater o botão direito aqui, vamos dar um swap. E aí, tudo bem, eu não estou vendo porque aquele carinha ali não tem preenchimento. Nesse tipo de situação, o que é que você faz? Ou você já preenche antes, né, para não ter esse tipo de problema, ou você pode vir aqui no View Display Mode e ligar o modo Outline. E aí você vai ver apenas a descrição matemática dos contornos. Essa linha vermelha é uma referência à imagem. Tá? Então posso até temporariamente desligar aqui a minha imagem para não ficar com a linha vermelha. E aí eu consigo selecionar os objetos. Então eu poderia pegar esse cara aqui e dizer, o seu preenchimento é branco, a linha de contorno é preta, e agora eu vou voltar ao modo display normal. E preciso tirar aquela semi-transparência, né? Que ele acabou ficando cinza por conta da semi-transparência. Então eu vou mexer aqui, deixar ele sólido. Beleza. Esse cara aqui também acho que está com semi-transparência. Pronto. Então, se tudo que eu quero é esse tipo de situação, beleza, está pronto o meu desenho, só preciso espelhar, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, uma outra coisa que eu posso querer fazer é, por exemplo, digamos que eu tenho esse formato, ou uma letra, ou uma textura aqui atrás, vou mandar ele para trás de todo mundo. Tá? Que é esse botãozinho aqui em cima. Então, eu joguei ele atrás de todo mundo, mas eu não consigo vê-lo através disso aqui. Isso não é um buraco, isso é um preenchimento. Depende do que você está desenhando e qual efeito você quer causar. Se eu quero que isso aqui seja um buraco realmente que revele o que tiver aqui atrás, eu vou ter que fazer uma operação de cava. Então, eu seleciono
os dois, segurando Shift, pego o primeiro, Shift, clico o outro, e venho aqui em Path, no menu Path, tem várias opções de união, de diferença, ou subtração, de interseção, de exclusão, divisão, tá? Ou simplesmente corte dos caminhos. Eu vou usar a operação de diferença, vem aqui Path, Difference. E aí vocês notam que agora isso é um caminho que a gente chama de caminho composto. Ele é um caminho só, ele é uma definição de curva só, mas ele tem 2 níveis de composição. Muito bem. Então, agora vocês podem ver que eu tenho realmente um buraco aqui cavado. Só que eu tenho mais um problema, ou algo que seria interessante melhorar. Isso aqui é um desenho só. Quando eu movo esse pedaço... Ah, que chato, ó. A bolinha do olho ficou para trás. Se eu quiser animar ele olhando de um lado para o outro, até vai, né? Mas não é muito interessante em termos de organização do meu desenho. Eu gostaria de mover esse cara todo junto. Eu nunca quero separá-lo, ou a priori eu não quero separá-lo. Então, o que eu faço? Eu seleciono os elementos. No caso aqui, para selecionar esse cara fazendo um drag select, seria bem difícil, né? Então, dá um clique único para selecionar a forma externa, Shift, clico nesse cara, peguei os dois. Aqui embaixo ó, aparece a indicação para você que você tem 2 objetos selecionados. Então, se você tiver na dúvida quantos objetos você tem, é só olhar aqui para baixo. Então, peguei os dois, eu vou agrupar. Aqui no menu, eu sempre uso atalho, tá? Então, sempre que eu tenho que mostrar o menu, eu fico... Onde é que é mesmo? Object Group, está aqui. Tá? Essa opção de agrupamento é que eu vou usar. Atalho é o Ctrl G. Então, uma vez que você agrupa, o que acontece? Continuam sendo 2 caminhos, mas agora quando eu clicar num elemento, ele na realidade está selecionando o grupo inteiro, que para esse tipo de situação é mais interessante. Bom, e para espelhar, a gente vai fazer o seguinte, vamos duplicar esse cara primeiro, vamos espelhar e vamos fazer uma operação de solda, que vocês viram aqui em cima, eu falei para vocês que é a operação de união. Nesse caso, eu vou dar, como já está pronto o desenho, eu não vou usar um clone. Você poderia usar um clone. A vantagem do clone é que o lado direito espelharia interativamente o lado esquerdo. E aí eu poderia ir, por exemplo, movendo os pontos do lado esquerdo e vendo interativamente do lado direito o que está acontecendo. Eu não conheço uma funcionalidade assim no Illustrator. Acho que não tem. Se tiver, usando algum plugin. E é bem interessante, tá? Mas no meu caso eu não preciso. Eu estou satisfeito com o desenho, então vou só dar um Ctrl D para duplicar esse cara. Vou espelhar, tem um atalho bem fácil para espelhar, que é o H, Horizontal Mirror. Mas aqui em cima, deixa me ver, tem que achar o menu, fico doido. Tá no Object, isso, Object Flip Horizontal, aqui, ó. Tá? Então, usei o atalho, o H, e os objetos, evidentemente, não estão na posição correta. O que é que eu vou fazer agora? Eu costumo usar os atalhos de teclado, então setinha para a direita, você desloca, se não me engano, de 5 pixels, uma quantidade menor, e Shift para a direita, ele vai um múltiplo bem maior e bem mais rápido. A vantagem desse cara é que ele vai alinhado, né? Se eu estou usando atalho do teclado, ele vai já alinhadinho. Poderia também começar a mover e usar o Ctrl para restringir o movimento apenas a eixos ortogonais, né? É o termo técnico para isso, horizontal ou vertical. Bom, então coloquei ele aqui do lado de cá, vamos ver como é que a gente vai soldar esses caras agora. Se eu não quero, se eu não quisesse, por exemplo, deixar isso aqui suave, né, que está um biquinho, né, eu poderia parar por aqui, agrupar isso aqui, beleza. Vou para casa descansar. Mas, digamos que eu queira deixar isso aqui bacana, meu chefe é bem chato, ou o professor é bem chato, tipo eu. E aí você precisa acertar essa curvatura. O que é que você tem que fazer? Bom, primeira coisa é garantir que haja um pouco de interpenetração, porque senão a operação de solda não vai funcionar. Tá? É preciso que os objetos estejam se interpenetrando, ou atravessando um pouco um em relação ao outro. Então, eu posso usar a setinha aqui para ver. Se eu quiser um controle fino, eu posso usar o Alt, seta, e ele vai afastando praticamente de pixel em pixel. Nesse caso aqui, dá para ver que tem uma separação, então não é útil para o que eu quero. Então, vou usar o Alt para a esquerda 2 vezes, e vamos selecionar aqui os dois, e ver o que acontece. Tá, agora tem um nível bem perceptível de interpenetração. Acho que dá para a gente parar aqui. Beleza. Bom, o próximo problema aqui é que eu não vou conseguir fazer essa operação, que é a operação entre caminhos, tá? Essa operação de união, ela não vai funcionar aqui direto, porque eu estou com grupos. Lembra que eu agrupei? Então, é uma boa hora da gente desagrupar. Vou pegar esses dois lados aqui e vou desagrupar. O atalho é Ctrl Shift G, ou vem aqui em Object Ungroup.
E aí eu vou pegar só as duas partes externas, agora sim eu tenho só dois caminhos e posso fazer o Path Union. E aí a solda está feita. Se eu clicar duas vezes agora, vocês podem ver o resultado, tá? Que realmente está soldado, é um caminho único. Se eu mover aqui o ponto, ó, vocês vão ver que na realidade eu tenho dois pontos sobrepostos. A gente fez isso, né? A gente soldou quando havia dois pontos sobrepostos. Não é o que eu quero. Então, uma das coisas bem bacanas do Inkscape é a preservação de contornos à medida que você vai apagando vértices. Então, eu poderia, por exemplo, apagar esse vértice e esse, e o Inkscape tentaria, o melhor possível, manter essa curvatura. Às vezes não fica 1000% perfeito. Então, o que você poderia fazer é, por exemplo, remover... aliás, uma coisa que eu gosto de fazer, né? Acrescentar um vértice antes, aqui, para preservar o contorno. Acrescentar um aproximadamente do outro lado. Notem que não precisa ser tão preciso, porque depois eu vou remover esses caras, tá? Isso é só um truque, na verdade. Então, vou pegar esses dois vértices aqui, vou apagá-los, e aí vocês veem que está bem mais preservado, né, o contorno. Agora eu clico e arrasto para pegar esses dois vértices e apago. Tá? Isso aqui vai ficar bem mais preciso. Talvez com uma pequena diferença aqui em cima, que você pode ajustar manualmente ou usando linhas guia. Só clicar aqui na régua e arrastar. Tá? E tem opções aqui na direita para você fazer snap, né, que é esse alinhamento automático com linhas guia também, que facilita o seu processo. Bom, então tá aí o nosso objeto. Eu pegaria ele todo, aliás, todos eles, né, melhor dizendo, e agruparia de novo. Ctrl G, e agora eu posso trocar a cor dele, cor de contorno, fazer o que eu quiser aí, brincar com as operações. Tá? Bem fácil, bem interativo. Quero duplicar, quero Ctrl D, quero trocar a escala, só segurar o Ctrl para ele manter a proporção, posso rotacionar, tá? Enfim, todas as operações que vocês têm disponíveis para qualquer desenho aqui. Então, vamos ver como é que estamos de tempo. Tá, como comeram 10 minutos da minha apresentação, né? Vou abusar um pouquinho do tempo e vamos lá para até 12h20. Então vamos lá, vamos brincar agora com vetorização. Vou criar um arquivo novo. Aproximar aqui um pouquinho. A primeira coisa que você vai querer fazer é trazer a imagem para cá. Notem que quando você cria um arquivo novo, você não fecha o anterior, tá? Ele continua lá disponível. Então, tem algumas imagens aqui de exemplo. Eu vou pegar primeiro esse Jet Clip Art aqui, que é a imagem bem ruinzinha, que normalmente seria o resultado de uma digitalização. Então, vou dar um File Import. E vamos pegá-lo aqui, Jet Clip Art. Colocá-lo aqui. Nesse caso, como eu não vou desenhar por cima, eu vou auto-vetorizar, né? Eu não quero travar a minha camada, nada daquilo que eu fiz da vez anterior. Eu vou simplesmente começar a partir da imagem. Como é que a gente faz isso? Aqui no Path, no menu Path, você tem algumas opções. A que a gente vai utilizar é o Trace Bitmap, essa primeira que está sendo exibida aqui. Tem até um atalho para ele, né? Alt-Shift-B. Esse eu não gravo, não preciso tanto. E tem uma nova que é o Trace Pixel Art, que é específica para vetorizar desenhos em pixel art. Isso não é algo fácil de fazer. Parece que é, mas não é. Mesmo se você usar uma ferramenta paga, cara, o Eduardo ali deve estar todo feliz, ele trabalha com isso. Eu adoro pixel art. Mesmo se você tem uma ferramenta paga como Vector Magic, ele não funciona bem com pixel art. Eu não vou entrar no detalhe técnico, mas é bem ruim, na verdade, o resultado. E é uma ferramenta comercial paga. E essa opção aí, ela dá um resultado decente para vetorizar a arte pixelizada, que parece inútil, mas não, tem algumas aplicações. Então, no Trace Bitmap, que é o que a gente vai usar, ele vai abrir essa janelinha aqui, que é bem simples, bem fácil de entender. Parece meio complicado, mas não é. Na verdade, você só tem duas opções. Ou você dá o Single Scan, que é essa opção aqui de cima, ou Multiple Scans, que ele cria um grupo de caminhos. Esse cara aqui de cima, ele vai criar um caminho só, tá? Que é o mais simples possível. Tem várias técnicas aqui que você pode utilizar, tem 3 na verdade, né? De Brightness Cutoff, de Edge Detection, Color Quantization, mas geralmente eu recomendo Brightness Cutoff mesmo.
Aqui à direita vocês veem o threshold, que é o limiar, a tradução em português, que é o ponto de corte em termos da luminância, que ele vai definir que isso aqui é sólido, isso aqui é transparente. Se você observa de perto aqui a imagem, vocês veem que tem uma gradação. Então, a partir de que ponto ele vai dizer isso aqui é sólido, que ponto de luminância, né, ele vai dizer que isso é sólido ou transparente. É esse valor aqui, threshold, que define. Então, sem mexer nada, vou deixar como está aqui, eu posso ligar a opção Live Preview aqui embaixo. Ele vai... Bom, não acho tão útil, porque ele, na realidade, só faz o preview aqui na direita, nessa janelinha, mas ele te dá uma pré-visualização do resultado. Se eu dou o OK, o caminho é gerado. Quando você olha assim, parece que não aconteceu nada, né? Porque a imagem ainda está por trás. Mas agora eu tenho realmente o vetor aqui selecionado, e se eu trouxer ela aqui para baixo, usar o Shift seta para baixo para separar, vocês podem ver o resultado. Evidentemente, bem mais limpo do que a imagem original. Perfeito? Não. Mas às vezes o look que você quer é esse mesmo. É um pouco mais rabiscado, um pouco mais desenhado, e aí basicamente está feito. O que eu recomendo nesses casos é você fazer uma limpeza de pontos, porque esse aqui está bem denso, e se você quiser fazer algum ajuste fino, você vai ter dificuldade. Quanto mais ponto, mais difícil controlar a curva, né? Por sorte, no Inkscape você tem um comando bem fácil para isso, que eu acho até um pouco superior ao equivalente do Illustrator, que é o Simplify. Atalho Ctrl L. Então é só com o objeto selecionado, não precisa selecionar os vértices, tá? Ele sempre vai operar no objeto inteiro. Você dá um Ctrl L e o que é que ele vai fazer? Ele vai reduzir bastante mesmo a quantidade de pontos. Às vezes a simplificação não é precisa. Tá? E você gostaria que ele mantivesse alguns vértices que ele removeu. E infelizmente a gente não tem muito controle aqui no Inkscape para isso não. Eu já vi no fórum pessoal dizendo, você aumenta a imagem primeiro e aí ele vai trabalhar na resolução em DPI. É mentira, eu já testei, isso não é verdade. Tá? Ele sempre vai usar algoritmo independente do tamanho da imagem original. Em relação ao Canvas, não tem controle sobre isso. Pelo menos não que eu saiba, se tiver alguma coisa muito escondida. Tá? E, claro, eu poderia continuar limpando ou acrescentando vértices aqui. Tá? Essa é uma técnica. Um outro jeito que você poderia fazer é manual. Tá? Evidentemente, eu poderia simplesmente ir, aproveitando que o Inkscape tenta manter, né, as curvaturas, eu poderia tentar ir removendo os pontos aos poucos e corrigindo as distorções. Tá? Mas... esse é o resultado, é o jeito mais controlável, né? Profissionalmente, se você quiser algo muito limpo, geralmente é o que você vai fazer. Você vai apagar os vértices que não estão ajudando no desenho, ou melhor dizendo, não são necessários para o seu desenho. E aí você pode, por exemplo, definir pontos contínuos, né? Você tem algumas opções aqui em cima para tornar os vértices suaves ou cusp, né? Que são os vértices pontudos. Tá? Então posso simplesmente clicar aqui e continuar removendo pontos, e o Inkscape vai tentar manter a curvatura original, simplificando o seu desenho. Bom, então para terminar aqui, vamos ver um pouquinho mais complicado. Vamos trazer o Mickey. Onde está ele? Aqui. Não gostou? Vamos tentar de novo. Inkscape. Por algum motivo, sempre que eu importo essa imagem a primeira vez, o Inkscape morre. Não sei porquê. Só com essa imagem. Então, dá um import. Tentar de novo. Agora sim. Então, vou só aumentar aqui, né? Ctrl Shift. Dá um pouquinho de espaço para a gente trabalhar aqui embaixo. Então, vou novamente na opção Trace Bitmap. Só que dessa vez eu vou usar a opção Multiple Scans, que é o que é recomendado quando você está trabalhando com imagens coloridas, né? Então vou utilizar o Colors, que é a quantidade de níveis que ele vai digitalizar. No caso, no máximo ele detectaria 8 tons de cores. Tá? Poderia também digitalizar em tons de cinza. Se ele vai suavizar, se ele vai empilhar esses scans, tá? Que facilita o trabalho. Geralmente eu recomendo deixar esse cara aqui ligado. Posso dar um live preview, aí talvez seja um pouco mais útil, né, nesse caso, você conseguir ver
mais ou menos o que ele vai gerar. E aí dou um OK. Ele vai gerar a imagem. Bom, vamos jogar esse cara aqui para baixo. E vamos trabalhar um pouquinho nele. Eu quero aproveitar para mostrar para vocês o recurso da edição XML. Tá? O XML Editor, tem a opção aqui no Edit. Geralmente ele aparece aqui minimizado, mas não é muito útil não ele minimizado. Tá? É só arrastar aqui para fora e fica bem mais visível. Vocês podem ver aqui o que é a descrição do SVG, né? É um XML para quem mexe com dados ou com algum nível de programação. Então, cada um dos pedacinhos do meu desenho está especificado aqui. E se eu clicar em um desses elementos, eu posso editar os atributos que aparecem aqui na direita. Tá? Aparece, ó, aqui a descrição verso a verso. Qual a posição de cada um dos pontos de controle, né? Claro que isso é um tipo de coisa que você não vai estar fazendo quando você está desenhando. Mas você tem esse nível de controle fino. Eu quero trocar o código RGB de cor desse cara. Eu posso vir aqui, edito, clico em Set e ele vai atualizar interativamente no meu desenho. Então, bastante poderoso. Evidentemente, não cabe para o escopo dessa palestra aqui, mas é bem interessante isso aqui. Tá? Então, qualquer coisa esquisita que acontecer no desenho, você pode trabalhar ali. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desagrupar esse elemento. Vamos dar um ungroup, Ctrl Shift G. Ele vai desagrupar aqui, vamos ver no que foi. Então vou tirando elementos que não me interessam. Esse aqui eu não quero, esse aqui também não. Vou tirar todos os elementos que compõem degradê. Agora está ali o fundo chapado, ó. Também não quero, vou tirar fora. Esse aqui também não, também não. Deixa essa parte aqui interna. Bom, digamos que agora eu queira preencher, né, o Mickey. Eu poderia, se eu tiver dúvida em relação aos elementos, eu posso continuar desagrupando aqui, tá? É só sair usando o Ctrl Shift G. Ele vai desagrupando os elementos até você chegar numa granularidade bem pequena. Então, por exemplo, eu estou aqui com o preto. Digamos que eu quero só a linha preta aqui, tá? Estou usando o Shift seta para ficar mais fácil de ir e voltar, né? Tem uma quantidade pré-definida. Então, se eu quisesse otimizar, por exemplo, esse canto aqui, né, que ele não completou, bem fácil, né? Só usar a minha ferramenta de desenho. Pegar aqui poderia usar o freehand, que eu não mostrei para vocês ainda. Tá? Basicamente, você interativamente define uma curva. Você pode suavizar esse cara mexendo nesse parâmetro aqui de cima, né, no Smooth. Então, posso clicar e arrastar para deixar ela bem mais suave. Ó. E aí ele suaviza o tremor da minha mão, digamos assim. Como eu estou no mouse, claro que não vai ser muito preciso. Então, eu posso utilizar um parâmetro de Smooth aqui qualquer para fazer essa linha de conexão aqui, por exemplo. Tá? Posso trocar atributos da cor, etc, etc, como a gente já viu. Stroke Style, eu posso trocar a espessura da linha. Então, deixar ele mais grosso aqui um pouquinho. Se eu quiser converter esse cara para uma curva, né? Porque se você editar aqui, vocês vão ver que eu só tenho 2 pontos. Né? Se eu quiser expandir, é só vir aqui no menu Path, Object to Path. Não, Object Path não, é o Expand dele. Já acho. Fica aqui no Path. Bom, de qualquer jeito, se a gente soldar aqui, ele deverá expandir. Vamos fazer o teste. Vamos ver aqui no Path e vou dar um Union. Não, voltou para o tamanho de linha. Então, ou a gente criaria os pontos separados ou expandiria essa linha que fica em algum lugar aqui que eu esqueci. Palestrantes também esquecem coisas. Tá? Mas tem uma opção aqui em algum lugar, na pressa agora não estou lembrando, que ele expande isso aqui para os pontos. Provavelmente vai ser em Object ou em Path. Então, eu posso resolver isso assim, mas o importante é que eu posso preencher contornos ou áreas de cor usando a minha latinha de tinta. Então, se eu pegar aqui a latinha de tinta e eu apontar para cá e tiver uma cor definida, por exemplo, um laranja aqui. Se eu clicar aqui, o que é que ele vai ver? Bom, eu tenho um buraco aqui, tá? Então não vou preencher, não vou parar aqui, eu vou continuar preenchendo até chegar no limite pré-definido. Essa ferramenta é bem mais fácil do que o Live Paint, que é o equivalente do Illustrator.
Ele não precisa de uma pré-seleção das curvas que você vai preencher. E também tem a opção do Live Paint de preenchimento ou de fechamento de falhas, que é o Close Gaps. Então você tem ali falhas pequenas, médias ou grandes. Vamos utilizar o Small, por exemplo. Vamos ver se resolve. Clicando aqui. Ainda não. Então vamos tentar um Large. Aqui no caso ele não está conseguindo tratar porque essa falha é muito grande para ele cobrir, tá? Mas pequenas falhas ele consegue resolver. Tá? Vamos ver se eu selecionando aqui se ele fica um pouco mais simpático. Close Gaps, Grow, Shrink. Você tem a opção aqui de crescer também a área de preenchimento. Esse aqui ele não vai pegar. Mas vamos pegar então aqui, por exemplo. Tá? Preenchi aqui o rosto do Mickey. Se eu quiser, eu posso vazar um pouco mais, porque o preenchimento eles deixam a borda branca, né? Então posso crescer isso aqui utilizando a opção Grow, Shrink. Então posso colocar, por exemplo, 2 pixels de crescimento. Então na hora que eu preencher, se o Inkscape não travar, que eu acho que não vai ser o caso, não, parece que ele não travou, isso é bom. Então vou botar um pouco menos, vou tentar 1. E vamos preencher agora, beleza. Então o que é que ele fez? Ele expandiu a linha um pouco. Então não tem mais aquelas falhas, mas eu preciso jogar ele para trás. O que a gente já viu que é bem fácil, é só clicar aqui e jogar para trás todo mundo. Tá? Então posso continuar usando a latinha de tinta e posso, o que é bem útil, né? Selecionar o elemento e ler a cor da minha imagem original. É só usar aqui o Pick Colors from Image e apontar para a cor da imagem que eu quero ler. E aí eu leio exatamente a cor da imagem original. Bem útil, tá? Então, desse jeito você consegue rapidamente colorizar o seu... só porque eu reclamei, ele agora resolveu funcionar. Vai entender. Bom, maluquinho. Então, posso simplesmente ir trabalhando aqui com esse preenchimento. Deixa eu tirar essa expansão aqui que está muito grande. E ler a cor do outro elemento, usando o eyedropper. O atalho dele é o F7, tá? A maioria dos atalhos são definidos assim. Aqui, pronto. Vou pegar aqui o vermelho. E nada me impede, claro, de continuar desenhando. Eu poderia usar um elipse aqui normal para resolver aquele pedaço ali que eu não consegui preencher automaticamente, né? Botar outra cor. Poderia, por exemplo, usar um outro círculo aqui. Subtrair desse primeiro. E voltar aqui à edição de pontos. Reposicioná-los. E notem que como eu já tenho o contorno preto, né, que vai ficar ali na frente, eu não preciso dessa precisão toda aqui nesse elemento, tá? Eu simplesmente vou posicioná-lo e jogar para trás da linha preta, usando aqui o eyedropper para pegar a cor correta. Tá feito. Tá? Então não é porque você está usando as opções de preenchimento que você precisa parar por aí. Você consegue continuar utilizando tudo que você já tem de recurso no Inkscape. Tá? Então joguei a linha para frente e posso continuar editando esse cara aqui interativamente. Tá? Então fica bem fácil, bem rápido de vocês vetorizarem um desenho. Depois pega os caminhos, né, que você vai utilizar, dá o Ctrl L, né, para ele otimizar, ver se o resultado não destruiu muito. Aqui, por exemplo, acho que destruiu um pouco, né, então não usaria nesse caso, mas em alguns casos é útil. Ok? Bom, é isso, gente. Só uma passada rápida aqui sobre o Inkscape. Espero que vocês tenham curtido. Quem quiser contato, bom, o link principal, claro, inkscape.org, vocês baixarem, né? Software livre, só baixar e instalar. Tem ali meu Twitter, Breno Azevedo, o e-mail e mais alguns contatos aqui, meu estúdiozinho, freakout.com, tá? E o e-mail meroxbr@gmail.com. Beleza? Dúvidas? Perguntas?